Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar pelas crianças, aproveitar que a criança já está em pé. Podem vir à frente, vamos orar pelas crianças, abençoar nossas crianças. Aleluia, glória a Deus. Eu vou pedir para o diácono Vitage orar abençoando nossas crianças. Aleluia. Senhor Deus, Pai, aqui são as crianças, Senhor, diante de Ti, ó Pai, que o Senhor possa derramar do Seu Santo Espírito sobre elas, protegendo, Senhor, de qualquer incidente ou acidente, Senhor, em casa, na rua, no lazer, ou na escola, Senhor, que o Senhor também possa, Senhor, abençoar e dar direção, Senhor, às pessoas que vão estar cuidando dessas crianças lá embaixo, cuidando delas, ensinando da Sua palavra, Senhor. Abençoe a todas elas, guarde-as e livre-as de todo mal, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito obrigado. Aleluia. Hoje é domingo, né? Hoje é domingo e glória a Deus por isso. Ontem foi sábado, foi dia de tomar banho. Então vocês não precisam ficar tão longe não, pode vir mais para perto, que eu tomei banho ontem. Geralmente o pessoal chega a ficar lá longe, né? Eu tomei banho, pode chegar perto, não tem problema não, tá? Não, também, tá limpinho. Se quiserem chegar mais perto, sintam-se à vontade. Foi lá longe, né? Aí fica assim, ei, tá me ouvindo aí? Ah, tá bom, legal. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Bom, só lembrar que terça-feira, 8 horas da noite, temos reunião de oração aqui na igreja. Venha, participe, vai ser muito bom para a sua vida. Deus tem feito muitos milagres e vai continuar fazendo mais milagres na tua vida. Amém? Essa terça-feira agora é sobre milagres e maravilhas. Deus vai trazer uma palavra especial para a sua vida nessa terça-feira. Na sexta-feira de manhã, tem reunião na casa da Camila. Ela estava aqui na frente, deve ter ido... Ah, está aqui, Camila. Está aqui, também ela não mudou. Reunião na casa da Camila, é Clube da Luluzinha, né? É Clube da Luluzinha, só mulheres. E olha, a Adriana trouxe um negocinho que sobrou de lá, aleluia, glória a Deus. A reunião lá é boa, o pessoal sai cheio do Espírito Santo e cheio também, né? Mas sexta-feira de manhã tem reunião na casa da Camila, todas são convidadas aí, né? A estar lá. De noite tem reunião, na sexta-feira à noite tem reunião na casa da Esté e do Fernandão. Faz assim, ó, casal bonito aí. Na casa deles tem reunião lá em Hillside. O pessoal de Hillside pode participar lá e quem quiser também pode participar na casa da irmã Esté, sexta-feira à noite. E na própria sexta-feira à noite também na casa da irmã Elizabeth. Irmã Elizabeth, faz assim, ó, o pessoal te conhecer. Isso. Tem reunião também na casa dela, aqui pertinho da igreja. Você pode vir, se você mora aqui perto, pode vir a pé, tranquilo, para aprender a palavra de Deus, também na casa da irmã Elizabeth. E na sábado à tarde, 5 horas da tarde, na casa da irmã Karen, em espanhol. Se você conhece alguém com hispano e tal, você quer, pode pedir para ir na casa dela, é em espanhol, no sábado, 5 horas da tarde. Então, nós estamos sempre aprendendo a palavra do Senhor. E na sexta-feira, também à noite, a partir das 7h30, você pode trazer seus filhos de 3 até 18 anos de idade, trazer aqui na igreja que vai ter aula para as crianças. Enquanto você vai estar na sua casa aprendendo a palavra de Deus, os seus crianças, seus jovens, adolescentes vão estar aqui também aprendendo a palavra de Deus com mais tempo, porque agora no domingo é muito rapidinho. As crianças descerem até elas se acalmarem e aprender a palavra de Deus, já acabou a pregação. Mas na sexta-feira tem mais tempo para poder aprender mais a palavra do Senhor. Amém? Onde você está, por favor, feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo prazer, a oportunidade de estar na Tua casa, para Te louvar, Te adorar, Senhor, para contribuir na Tua obra. Te peço que Tu possas falar conosco, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz. Senhor, usa-me como uma ferramenta em Tuas mãos para trazer a Tua mensagem a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Esse mês nós estamos estudando sobre um tema. Alguém lembra qual o tema desse mês? Família. Mês passado qual foi o tema?
primícias. E Deus vai fazer milagre na sua vida através das primícias. Se você cumpre primícias, se você aprendeu e cumpre, se não aprendeu, entra no canal da igreja no YouTube, você vai ver as pregações anteriores. Aprenda sobre primícias, pratique na sua vida. E eu quero ouvir testemunhos daquilo que Deus fez na sua vida nesse mês de janeiro e que vai continuar fazendo por causa das primícias. Então, quando Deus começar a fazer algo especial na tua vida, compartilha conosco. Eu gostaria de saber e ter um feedback das maravilhas, os milagres que Deus está fazendo na tua vida. Mas esse mês agora é sobre família. Semana passada estudamos sobre o que era família em geral e hoje vamos estudar sobre um tema que não é popular. Vamos ver hoje um tema bíblico que é controverso ao que se fala hoje em dia. E já vou botar aqui um disclaimer falando que tudo que eu vou falar aqui é bíblico, é na Bíblia. Só que vai ao contrário de muitas coisas que estão ensinando hoje. Vai ao contrário de muitos professores, muitos psicólogos, muitos isso, muitos aquilo, muita gente vai exatamente ao contrário. Mas eu, como pastor, eu tenho que ensinar para vocês a verdade. A palavra de Deus fala, conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é a Bíblia. A palavra do Senhor é a verdade. E eu, como pastor, que a gente vá na contramão do mundo, mas está conforme o que Deus planejou, estamos certos, estamos bem e vamos ter uma família feliz. O que eu vou ensinar esse mês para vocês é como ter uma família feliz. E hoje o tema vai ser como criar filhos. Como criar filhos. Então, por favor, desde já, por favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis 1, 28. E Deus fez o quê? Abençoou. Então, você daqui é uma bênção. Para começar, é uma bênção. Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. A bênção é sobre multiplicação. Quantos aqui, os seus avós, tiveram mais de 5 filhos? Quantos aqui, os avós, os seus pais foram mais de 5 filhos? Quantos aqui têm mais de 5 filhos? Levanta a mão. Igualzinho no conto anterior em espanhol. Em 2 gerações, os seus avós eram mais de 5. Os seus pais eram mais de 5. Vocês? Você sabia que para a população da Terra continuar igual do que está hoje, igualzinha que está hoje, cada casal tem que ter 2 filhos para continuar no 0 a 0. Você sabe qual é a média de filhos hoje em dia? Principalmente nos Estados Unidos, na Europa, nos países desenvolvidos. Sabe qual é a média? 1,5, 1,5. Sabe o que quer dizer isso? Que a população da Terra ela está caindo e rápido. Sabe o que isso quer dizer? Que você, quando estiver velhinho, não vai ter mão de obra suficiente para pagar o teu INSS, o teu Social Security. E os teus netos, os teus bisnetos, menos ainda. Cada vez a população da Terra vai ficar mais velha e menos mão de obra para sustentar essa população velha. E o que você está fazendo com isso? Está saindo da bênção de Deus. Porque muitos hoje em dia não querem ter filhos, porque filho dá trabalho, porque filho é complicado, porque filho você não tem tempo, porque filho você tem que trabalhar. Uma das coisas modernas, da modernidade hoje em dia que veio trazer é essa diminuição de filhos. E a bênção de Deus está em frutificar e multiplicar e encher a terra. Eu estou trabalhando até hoje, tem a Rachel, 2 já estão lá no céu, mas a gente continua trabalhando. Por quê? Multiplicar e frutificar e encher a terra. É a bênção de Deus. É a bênção de Deus e tem que ser, e essa é a bênção. Mas muitos hoje em dia, eu vou repetir, não querem ter filho porque dá trabalho, é melhor ter um cachorro. Tem um cachorro, ter um gato é mais fácil do que ter criança. Mas e é o que acontece hoje em dia. E fogem disso daí.
E nós vamos ver algumas coisas de como criar filhos, biblicamente falando. Primeira coisa que nós temos que fazer com nossos filhos, você e eu, nós temos que dedicar tempo para os filhos. Tempo. Uma das coisas mais valiosas que você tem hoje em dia não é dinheiro, não é ouro, não é essa casa, não é seu carro. Uma das coisas mais valiosas que você tem hoje em dia é saúde e tempo. E o tempo cada vez está mais escasso. E eu estava pensando assim, caramba, eu comecei a pensar nos meus avós, meus bisavós. Meu bisavó, minha avó tinha que buscar água, latada d'água na cabeça, lembra? Tinha que buscar água, tinha que botar lenha no fogão, pegar lenha, acender o fogão de lenha, tinha que lavar roupa na mão, algumas ainda tinha que ir no rio, lavar roupa, voltar com o negócio na cabeça, estendendo o varal, depois tirar do varal. Não era assim? Tinha que fazer? Hoje em dia, você abre a torneira, água fria, água quente. Ligou o fogão, já tem fogo. Quer esquentar a comida? Micro-ondas. Vai lavar a roupa, pega tudo, vai fazer outra coisa, está lá lavando. Voltou, tirou de um, botou no outro, está secando. Não é assim? Era para a gente ter muito mais tempo sobrando. Era para ter muito mais tempo sobrando do que nossos avós, nossos bisavós. Mas, na verdade, parece que a gente tem menos tempo. E uma das coisas mais que a gente menos tem é tempo, e mais valiosa é tempo. Você sabe como que o seu filho soletra amor? Como é que soletra amor? Alguém sabe? Alguém pode soletrar para mim amor? Como é que seu filho soletra amor? E o pessoal fugiu da escola aí. Você sabe como é que seu filho soletra amor? Vamos lá. T-E-M-P-O. É assim que seu filho soletra amor. Tempo. Você pode dar presente para o seu filho, ele não vai entender amor. Você pode dar iPhone para o seu filho, ele não vai entender amor. Você pode dar celular, televisão, brinquedo, passeio. Você pode dar de tudo para o seu filho, ele não vai entender amor. O seu filho soletra amor com a palavra tempo. Yeah. Yes, yes, yes. Vem comigo lá, por favor. Antes disso, Deus vinha todos os dias no Jardim do Éden dedicar tempo para Adão e Eva. Lembra? Na Bíblia fala, logo no iníciozinho, todos os dias, na viração do dia, Deus vinha para conversar com Adão e Eva, dando para eles tempo. E uma das coisas que o ser humano, que os pais e as mães mais fazem hoje em dia é terceirizar a criação dos seus filhos. Não terceirize a criação dos seus filhos. Alguns têm filhos, mas botam para outros criar. Quer ver? Pensa aí no tempo que você tem com seus filhos. De manhã você acorda, leva para a escola. Passa o dia inteiro na escola. Depois da escola, alguns têm after school, tem outros que têm dança, tem balé, tem judô, tem natação, tem karatê, tem um monte de coisa. Leva seu filho para uma coisa, leva seu filho para outra, tal, sei o quê. Chega de noite em casa e faz o quê? Dá um celular na mão dele, dá uma televisão na mão, vai fazer dever, vai fazer o sei o quê e tal, sei o quê. Quando chega de noite, boa noite, está na hora de dormir. Quanto tempo você passou com seu filho? Das 24 horas do dia, quantas horas você passou com seus filhos? Para pensar. Desse tempo que você dedica tempo para os seus filhos, é a hora que você vai conversar, é a hora que você vai perguntar, é a hora que você vai dedicar tempo, você vai conhecer os seus filhos, o seu filho vai te conhecer. Tem pais que criam os filhos e passam anos, não conhecem a personalidade dos filhos, não conhecem a particularidade dos filhos, e os filhos não conhecem os pais, porque os pais terceirizaram a criação dos filhos, foi jogando os filhos para um na mão do um, na mão do outro, na mão do outro. Não tem tempo não, tem que trabalhar, toma aí filho, vai lá, cuida do meu filho aí, cuida do meu filho, escola, curso, isso e aquilo e tal, sei o quê. E quando cresce, o teu filho não te conhece. E aí vem os problemas nas famílias, e aí quando começa a ficar adolescente, começa a também ter mais problemas na família, e depois de grande, já despreza o pai e a mãe, está nem aí para nada, como muitos filhos acabam jogando os pais no asilo e nem vai visitar nem nada. Por quê? Porque na verdade não teve pai nem mãe. São filhos órfãos de pais vivos dentro de casa. Vou repetir.
Hoje em dia estamos criando uma geração de filhos órfãos, com os pais vivos dentro de casa. Estão em casa, mas não estão. Não dedicam tempo, não estão com os filhos. E isso é um grande problema. É um grande problema. Aprenda a fazer pergunta para os seus filhos. Deus, todo dia, ia passar tempo com Adão e Eva. Deus precisava? Deus não precisava, mas ele sabia que Adão e Eva precisavam. E quando um dia que eles fizeram alguma coisa errada, Deus chegou lá e Deus fez o quê? Fez uma pergunta. Adão, onde estás? Deus sabia onde é que Adão estava? Lógico. Mas Deus fez o quê? Nos ensinando a criar nossos filhos. Dedicar tempo e fazer pergunta. Como é que foi seu dia? Como é que você foi na escola? E a criança faz o quê? Não, não é resposta não. Como é que foi? E aí, vocês comeram o que na escola hoje? Comeu o que de merenda? Como é que foi? O professor ensinou o quê? E aí, teu coleguinha, qual colega mais bacana que você gosta? Qual cara mais chato da escola? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Pergunta, 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 pergunta. Você fazendo perguntas, você vai criar diálogo com os seus filhos. Mas isso leva tempo, isso dá trabalho, mas vale a pena. Vai criar diálogo. E mesmo quando forem grandes, você vai continuar com os seus filhos tendo amizade um com o outro. Eu ligo para o meu pai lá no Brasil, e homem geralmente fala pouco, né? Com minha mãe, eu ligava para minha mãe eu falava para caramba, né? Com meu pai, chega o meu pai, e pai, tudo bom? Tudo bom, pai? Tudo bom? Você está bem de saúde? Estou bem. Você está tudo bem com vocês aí? Tudo bem. Acabou, a conversa de homem acabou, né? Acabou por aí, está tudo bem, está tudo bem. Então está tudo bem, né? Conversa de homem. E aí eu vejo que meu pai, agora eu como pai fico analisando, meu pai fica puxando assunto. E tal coisa? E tal assim? E quando ele veio aqui, né? E aquela casa lá que você estava fazendo, já terminou aquele trabalho? E eu fico olhando meu pai, eu fico analisando meu pai, assim, que legal. Ele está puxando assunto para ter assunto. E tem que fazer pergunta. Aprenda a fazer pergunta para os seus filhos, para que você possa conhecer o que está na cabeça deles, o que está no coração deles. Deus faz assim conosco. Adão, onde estás? Mas por que você fez isso? Foi a mulher. Mulher, por que você fez isso? Perguntando. Mas por quê? E Deus pergunta o tempo todo. Aprenda a fazer pergunta para os seus filhos. Vê o que está lá comigo, por favor, em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Provérbios 22, 6. Instrui o menino, como é que fala aí? No caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho, não é o caminho. Olha, aquele é o caminho certo, siga. Não, nem assim não. Ensina no caminho. Em espanhol é interessante que ensine o seu caminho, fala em espanhol. O quê? Meu filho, segue aqui, vem cá, é assim, pisa aqui, onde eu pisei, pisa aqui, vem lá, vem, me segue aqui, vem comigo. Os seus filhos, eles vão pegar o seu modelo, eles vão imitar você vai ser o modelo deles. Só que se você fizer errado, imagina o quê? Eles vão fazer errado também. Se você não seguir o caminho de Deus, eles também não vão seguir. Se você falar, você tem que ir na igreja, mas você não vai, também não vai adiantar. Você tem que ser o guia para o serviço. Ensina a criança no caminho. Aqui, me segue. Aqui, faz igual eu faço. Olha, você está vendo o papai fazer? Você tem que fazer também. Olha, se tua mãe faz assim, você tem que fazer assim também. Olha, teu pai e tua mãe não faz isso, então você também não tem que fazer. É no caminho. Você tem que ser o modelo para os seus filhos. E quando crescer, não se desviará dele. Hoje em dia, estamos em falta de mães. Quantas aqui são mamães? Podem levantar a mão, por favor? Bênção. Mas apesar de muitas mães terem filhos, estamos com falta de mães de verdade. Vou chegar nos pais, mas primeiro com a mãe. Falta de mãe que fala, mãe que ensina, mãe que está ali, mãe que está corrigindo. É natural, nós sabemos que a mulher fala mais do que os homens, certo? Né? Você sabe por quê? Deus criou a mulher que fala mais para poder corrigir mais os filhos. Menino, já arrumou a cama? Menino, volta a arrumar a cama. Cadê? Já arrumou a cama, menino? Vai escovar os dentes.
Menina, escova os dentes? Já escovou os dentes, menina? Cadê seus dentes? Mostra aqui o dente. Menina, vai fazer, já fez dever? Vai fazer dever, menina. Vai fazer dever, menina. Minha mãe falava demais na minha cabeça. Mas tem que ser. Por isso que Deus fez a mulher falando muito, para ela falar muito com os filhos. Ela tem que falar, ela tem que corrigir, ela tem que repetir, e repete. Às vezes eu falava, mãe, já sei, mãe. Já sabe, mas não fez. Então estou falando de novo para você fazer. Por isso que a mãe é assim. Deus criou a mulher assim. E nós estamos com falta de mães. Mães que dedicam tempo, mães que falam, mãe que repete, mãe que insiste, mãe que está ali ensinando o filho, falando, até fazer. É isso aí. Mas infelizmente, esse mundo moderno que nós estamos, a maioria das mães quer fazer o quê? Largar o filho em qualquer lugar e pronto. Eu quero ter minha vida, quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero minha realização pessoal. E a realização pessoal da sua família? E os seus filhos? E o futuro da sua família? Você não pensa nisso? Hoje em dia, você está terceirizando a criação dos seus filhos? Hoje em dia estamos com falta de mães. Mães de verdade, mães que estão ali dedicando sua vida para os seus filhos. Estamos com falta de pais. Quantos aqui são papais? Pai, então, está pior ainda. Pior que mãe. Tem muito homem que faz filho, mas não é pai. Fazer filho até qualquer coisa ele faz filho. Até inseminação artificial faz filho. Agora, pai de verdade, pai que está ali corrigindo. Tua mãe já falou? Então tem que fazer. O pai que está ali, nós vamos ver como que é a correção dos filhos, como que tem que ser a correção do pai. A correção do pai, o pai fala pouco. A Rachel já sabe. Eu falo pouco, mas eu cumpro o que eu falo. Se eu falo que ela vai tirar... Rachel, se você tirar 10 nessa prova, eu vou te dar um presente. No outro dia ela tirou 10 na escola, eu cheguei cansado do trabalho, estava de noite. Ela falou, papai, tirei 10 na prova. O senhor vai cumprir sua promessa? Vou, vamos lá no Walmart, comprar um presente para você. Fui eu comprar um presente para ela. Promessa, se você fizer, eu vou te dar. Promessa. No outro dia ela fez um negócio, eu falei, não faz. Ela fez. Eu falei, meu amor, teu pai promete, não promete? Promete. Então agora eu vou cumprir. Corrigi ela. Feliz da vida. Tranquilo, normal. Por quê? Ela sabe que o pai fala pouco, mas cumpre. É o papel de pai, é a firmeza, é a lei. Hoje em dia tem um pessoal aí nascendo, aí crescendo, sem lei, sem nada, cada um faz o que quer, mas o papel do pai é ter a lei. A mãe está ali falando, corrigindo, ensinando e tal, isso aqui. E o pai é lei, está certo, errado, está bom, está ruim, parabéns, vai levar. Então, esse é o papel de pai. E hoje em dia estamos com falta de pai, falta de mãe. E não importa se o filho é teu, se o filho é natural seu, se você que é enteado, ou se é adotado, ou que seja, é você que está criando, você que é o pai. É você que está criando, você que é a mãe. Então você tem que ser pai, você tem que ser mãe daquela criança, daquela pessoa. Porque senão, sai dessa família. Se você está numa família que você tem filhos e você não é pai daqueles filhos, está errado. Se você está numa família que aquelas crianças não são seus filhos ou mãe, está errado. Então sai dessa família, porque vai dar problema. Vai ficar pior ainda. Vai dar problema. Então se você está criando, você é pai. Se você está criando, você é mãe. E é isso aí que é. José, Jesus mesmo. Jesus foi adotado. Ele tinha a mãe dele. Qual é o nome da mãe de Jesus? Meia dúzia sabe. Maria, mãe de Jesus. E qual foi o nome do pai adotado de Jesus? José, também meia dúzia sabe. Foi José também. Ou seja, o próprio Jesus teve o pai dele adotado. E porque o pai era adotivo, criou Jesus de qualquer jeito? Não. No entanto, a Bíblia fala que José era carpinteiro e depois Jesus, quando está lá em Marcos, que fala, esse daí não é já falando de Jesus, o carpinteiro, quem ensinou a profissão para Jesus? José, foi um bom pai. Que teve ali com Jesus e tantas coisas boas, o próprio Jesus era adotivo. Bom, só que infelizmente na Bíblia temos alguns exemplos. Alguém aqui já ouviu falar do profeta, do sacerdote Eli? Sacerdote famoso na Bíblia. Profeta Samuel. Alguém já ouviu falar do profeta Samuel? Puxa. E o rei Davi, já ouviram falar do rei Davi? Uau, aí então maravilha, né?
horríveis exemplos de pais. Sacerdote Eli foi um pai omisso, um pai que deixava os filhos fazer o que queria, tanto fazia o que queria que o próprio Deus falou para ele: olha, se você continuar assim fazendo, não corrigindo seus filhos, eu vou matar seus filhos. Deus falou com ele, ele continuou tratando os seus filhos de qualquer jeito, faz o que você quiser, faz o que você quiser, não corrigiu os filhos, acabou o quê? Deus matou os filhos dele, no mesmo dia, os 2 filhos. Samuel, caramba, profeta Samuel, o único na Bíblia que reuniu os 3 ministérios, profeta, sacerdote e juiz. Fantástico, um sucesso na vida. Exemplo de vida, a vida inteira. Só que os filhos deles, o pessoal falou: essas porcarias aqui não quer que seja nosso líder, não. Você criou teus filhos muito ruim, teus filhos estão tudo metido em coisa errada, a gente não quer eles aqui não. Você foi uma ótima pessoa, mas seus filhos a gente não quer eles aqui não. Foi um pai horrível. E Davi, o rei Davi, o melhor rei da história de Israel. Davi, que super conhecido, tanta coisa. Teve vários filhos. Um deles estuprou a própria irmã. O outro irmão acabou matando esse irmão. Um irmão matou o outro. O outro filho queria tirar o reino dele. O outro filho acabou fazendo um golpe de estado e mataram o filho dele. E o outro também foi morto porque queria pegar o reinado. Olha, os filhos de Davi, um desastre. Davi foi um pai horrível. E como é que foi o final da vida de Davi? Sozinho. Tiveram que pegar uma moça lá para ficar ajudando ele ali, porque no final da vida, nenhuma mulher de Davi ficou com ele e nenhum filho. Morreu sozinho, jogado lá. Porque foi um pai ruim, não foi um bom pai. E eu não quero que aconteça isso contigo. Eu quero que a sua família seja uma família feliz, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como é que os filhos soletram amor? Tempo. Diz a história de um menininho, sabe que recebia mesada? Sabe quando você dá mesada para os seus filhos? Não é a mesada, não. É a mesada que você dá para os seus filhos. Aí dava mesada e tal, sei que. Aí o garotinho perguntou para o pai: ô pai, quanto é que o senhor ganha por hora? Filho, quanto é que o senhor ganha por hora, pai? Papai ganha uns 15 a 20 dólares por hora. Tá bom, pai. Tudo isso? Semana seguinte, o menininho veio com 20 dólares na mão. Aqui, pai, é para o senhor ficar 1 hora brincando comigo. Será que teu filho, tua filha, será que ele está doido para pagar 1 hora de brincadeira contigo, com ele? Será que você está valorizando mais o seu trabalho, o ganhar dinheiro, do que os seus filhos? Às vezes seu filho é rebelde, às vezes seu filho é desobediente, às vezes seu filho faz coisa errada para chamar a atenção de você. Pelo menos está passando tempo comigo, mesmo que seja brigando, mas está com tempo comigo. Mesmo que faça coisa errada, mas pelo menos está prestando atenção em mim. Será que teu filho e tua filha, se eu desse dinheiro para eles, eles iam pagar você para brincar com eles? Pensa nisso. Pensa nisso. Eu falei que não ia ser fácil hoje não, né? Eu falei que não ia ser popular, já avisei antes. Você teve tempo de ir embora, mas agora vou vir até o final. Tudo bem, estou acabando. Falta só 40 minutos. Brincadeira também. Ok? Qual a idade que você deve começar a corrigir seus filhos? Com que idade? Chegou uma irmã, chegou um pastor. Pastor, com que idade tem que começar a corrigir meus filhos? Teu filho tem quantos anos? 2 anos. Você já perdeu 2 anos. Desde criancinha, desde nenenzinho, você tem que começar a ensinar a criança. Tá aí, Ana Paula e o Vando. O quê? Quer ficar no colo o tempo todo? Não, vai ficar no colo o tempo todo não. Agora vai aqui, vai para a caminha. Tá trocando o dia pela noite. Não, você vai dormir. Você não quer ficar sozinho no quarto, vai chorar. Não, você vai ficar e até chorar, até dormir, vai chorar até dormir. É o quê? É corrigindo. Aqui, está na hora de comer, está na hora disso, está na hora daquilo. Se os pais não traçarem regras para as crianças e os próprios pessoas aí, quem sabe disso, sabe que quando você coloca bastante regras para o nenenzinho, ele fica melhor, desenvolve melhor, é melhor em tudo. Agora, se você largar para lá, dorme a hora que quer, faz o que quer, fica no colo o tempo todo, vai ver que filho que você vai ter, que maravilha que vai ser. A nhaca que ninguém vai chegar perto.
É mais ou menos assim, é mais ou menos assim. Bom, na educação, 7% grava-se daquilo que se fala. Do que eu falar aqui, você vai gravar 7%, em média. Alguns gravam mais, outros gravam menos, mas em média você vai gravar 7% daquilo que se fala. Agora, se eu falar, e eu também, depende do meu tom de voz, você vai gravar 38%. Por isso que às vezes na pregação a gente faz uma brincadeira aqui, outra ali, porque o tom de voz, depende do tom de voz, você vai gravar 38% daquilo que se fala. Se eu chegar aqui e falar, o Vitagem é uma pessoa muito bacana, alguns vão gravar 7%. Agora se falar, rapaz, o Vitagem é uma pessoa muito bacana, você vai gravar mais. Agora se eu falar para você, cara, o Vitagem é uma pessoa muito bacana, você vai gravar mais ainda, porque o tom de voz, dependendo do tom de voz, grava-se mais daquilo que se está falando. E minha pergunta é, como está o seu tom de voz com seus filhos? Menino, vem cá! Do que você está latindo ali, só vai guardar 7%. O tom de voz, como é que está o seu tom de voz? 38% se grava pelo tom de voz. E o tom de voz você pode falar até a coisa certa, mas se você usar o tom errado, não vai dar certo. Sabemos da história aí de algumas pessoas que falavam a coisa certa do jeito errado. Qual o tom de voz que você está criando seus filhos? Meu avô era diretor de escola. Meu avô tinha voz grossa, sim. Deixa eu chegar aqui mais perto. Meu avô tinha voz bem grossa. Eu morei um ano com meus avós estavam terminando estudo, aí fiquei um ano com os meus avós, que meus pais se mudaram. Aí, meu avô era mais barato. Ô meu filho, não sei o que lá e tal, aquela, sabe? E quando meu filho, preciso conversar contigo. Já sabia. E aí, conversava e tal. Olha, seria melhor que ele me desse uma surra. Aquele tom de voz manso, sereno e firme, com amor e firmeza. Aquele tom de voz, isso aqui. Tem a história também do menininho que estava no restaurante, aí estava sentado lá, e o menino correndo, a mãe falando, vem aqui menina, senta aqui menina, faz aqui menina, e o menino correndo para lá, vem cá menino, eu vou te bater, eu vou te puxar a orelha, eu vou te fazer, senta aqui. O camarada não aguentou mais, falou, menino, senta. Menino, sentou. O que é? Tom de voz. Depende o que você fala, mas também como você fala. 7% é o que você fala, 38% é o tom de voz e 55% são feições, é o chamado, como é que é o nome disso daqui? Expressão corporal. A expressão corporal, as suas caras, as suas bocas, os seus olhares. Eu mesmo fui criado, minha mãe nem precisava brigar com a gente, só olhava assim, já sei, ops. O que é? Expressão corporal. Só de olhar você já sabia. Okay? Isso é tempo com o filho. Já sabia que minha mãe estava olhando. Tem filho que a mãe fica vesga, fica azarolha, e a criança nem sabe o que está acontecendo, porque não crê com os filhos. Uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, briga aqui com meu filho. Ele não me ouve, ele não me obedece. Briga aqui com ele que ele não me obedece. Briga com ele, vou brigar contigo. Meu filho não me obedece. Fala sério, quem é a mãe aqui? Quem é o pai aqui da história? Sou eu não. Depende como você fale com seus filhos, o tom de voz que você use. Aí você pode estar falando, pastor, isso daqui, para mim, essa pregação de hoje aí não foi legal para mim não valeu para mim, porque meus filhos já estão criados já. Pastor, isso daqui não vale para mim, que eu não tenho filho. Pastor, isso daqui não vale para mim não, porque isso daqui vale para vocês. Não apenas aqueles que estão criando filhos, mas aqueles que já têm filhos, ou aqueles que não têm filhos, nem vão ter filhos, para você saber ensinar os outros, para você corrigir os outros, para você guiar os outros que estão cuidando dos filhos de forma ruim. Como eu falei, hoje em dia está com falta de mãe, com falta de pai, porque estão terceirizando a criação dos filhos para os outros aí. E se você acabar pegando o filho dos outros aí para acabar com ajudar a criar, pelo menos você vai estar ensinando. Olha, não é assim que a Bíblia fala não, olha, isso daqui não é certo não, olha, não faz assim não, olha, faz assim, faz desse jeito. Pelo menos você vai ter subsídio hoje para poder ensinar aos outros que estão
aprendendo. E você que está assistindo online e deve estar aí, e o que eu vou falar daqui a pouquinho, muita gente vai se revirar, mas o que eu vou falar aqui é bíblico. Outro disclaimer, é bíblico. Não importa o que o pessoal fala hoje em dia, como é a coisa hoje em dia, o importante é seguir a palavra de Deus. Muitos falam, pastor, criança não nasce sem manual de instruções. Nossa, quem falou que não? Está aqui, ó, o manual de instruções, Bíblia Sagrada. Tem tudo aqui falando sobre criação de filhos. E o que eu vou falar hoje é a migalhinha da migalhinha da migalhinha do que está na Bíblia. Se você quer saber criar seus filhos, leia a palavra de Deus, leia o manual de instruções. Você vai aprender muito mais do que eu vou falar aqui hoje. Hoje é só uma introdução de como criar filhos conforme a palavra de Deus. Corrija seus filhos com amor e firmeza. Amor e firmeza. Vê lá, por favor, Provérbios capítulo 3, versículo 12. Provérbios capítulo 3, versículo 12. Provérbios 3, 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Deus faz o que com quem ele ama? Repreende. Tem outras versões que falam que Deus castiga aquele a quem ele ama. Olha só, assim como o pai e a mãe também, do mesmo jeito, repreende e castiga ao filho a quem quer bem. Pastor, castigar, nós vamos ver aqui algumas coisas sobre castigo. Que castigo então está falando, pastor? Eu sei que nossos bisavós, nossos avós, teve gente que eu já sei que apanhou com um pedaço de pau, com 2x4, com fio elétrico, com ferro de passar roupa, com gente que apanhou de tudo que tem jeito. Tem gente que apanhou até o pai ficar cansado. Teve filho aí que, teve pessoas aí que os pais já arrancaram o sangue deles, batendo. Eu conheço vários casos, infelizmente, alguns casos bizonhos e horrendos de correção dos pais. Mas a Bíblia não está falando sobre isso. A Bíblia está falando de correr. Como é que Deus te corrige? Porque o Senhor corrige a quem Ele ama. Como é que Deus te corrige? Na paulada também? É na cinta que Ele te corrige? No choque? Toda vez que você faz um pecado, você toma um choque. É assim? Deus corrige? Corrige. Deus tem as formas dele de corrigir, da mesma forma que você também tem que pedir a Deus sabedoria para saber como você vai corrigir seus filhos. Fulano, arruma o seu quarto. Fulano, arruma o seu quarto. Não arrumou o seu quarto? Tá bom. Uma semana sem celular. Fulano, você tem que tirar uma nota melhor. Você tem que tirar nota. Se a próxima prova vier um C, você vai ficar uma semana sem o Wi-Fi da casa. Sem televisão. Esse é castigo? É castigo. É corrigir? É corrigir. You're grounded. Não vai sair de casa. Mas tem a oferta do meu quinta. Não, você não vai sair de casa, não. Não vão passear, não vai comer fora, não vai fazer nada. Não. Veja o que seus filhos mais gostam. O que ele mais gosta de fazer? Pronto, é isso que você vai corrigir nele. O que ele mais gosta, você vai tirar. Pronto. Tranquilo. Sem problema. Sem história. É correção. Amém? Quer ver mais coisa? Vamos lá. Vê Provérbios capítulo 22, 15. Provérbios 22, 15. Olha lá. A estutícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção afugentará dele. A estutícia, quem tem outra tradução aí da Bíblia? A estutícia, a loucura, a falta de entendimento, a falta de sabedoria, a burrice, está ligada ao coração da criança. Já nasce, rapaz, você não precisa ensinar filho nenhum a mentir, a roubar, a chutar os outros, a morder, a enganar. Você não precisa ensinar a criança, já nasce no pacote, já vem junto. Por isso que tem um monte de gente aí que não quer ser mãe, não quer ser pai, não quer ter filho. Porque é assim. Mas é bênção ter filho. A palavra de Deus em um monte de lugar fala que é bom ter filho, é bênção de Deus você ter filho. Mas já vem a estultícia, essa coisa errada toda, está ligada ao coração da criança. Mas a vara da correção vai fazer fugir essas coisas ruins que já vem nela. Pastor, estou falando Bíblia. Quer mais Bíblia? Então vamos lá. Provérbios 13, 24. Provérbios capítulo 13, versículo 24.
O que retém a sua vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, a seu tempo o castiga. Olha, é bíblico, correção de filhos é bíblico. Do mesmo jeito que Deus nos corrige, você tem que corrigir seus filhos também. Que isso, pastor? Tem mais coisas na Bíblia? Tem mais. Vê lá, Provérbios 29, 15. Provérbios 29, 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Tem um monte de filho aí que vai estar e vai envergonhar os seus pais mais ainda, porque os seus pais não lhes corrigem. Foi o que aconteceu com Eli, o sacerdote. Não corrigiu os seus filhos, deixou eles fazer o que queria. O próprio Deus matou os caras. Por quê? Estavam fazendo errado. Bíblia, vai lá, está lá, 1 Samuel, depois você lê, está lá. A vara da repreensão dão sabedoria. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha seus pais. A minha mãe foi uma pessoa fantástica. Ela morreu tem 1 ano e pouquinho, mas foi uma pessoa fantástica. Falava pra caramba, me repreendia pra caramba, falava, repetia um monte de vezes até fazer certo. Só que minha mãe tinha várias regras. E a gente tinha que seguir as regras. Uma das regras da minha mãe era, eu vou falar 3 vezes. Na 4ª vez, você vai apanhar. E minha mãe falava, irmão, o meu irmão mais velho era uma bênção, ele. Minha mãe falava, olha, não pode encostar a mão aqui não. Rapaz, minha mãe virava as costas, meu irmão fazia o quê? Encostava a mão. Aí minha mãe falou, olha, não pode encostar a mão aqui por causa disso. Não pode por causa disso, tá bom? Primeira vez que estou te falando. Ele ia lá, encostava de novo. Aí minha mãe chegava, 2ª vez que estou te falando, não pode encostar por causa disso, blá, blá, blá. A mulher fala pra caramba, né? Por isso que mãe tem que falar pra caramba. Fala pra caramba por causa disso. Passava meia hora, meu irmão, fazer o quê? Encostava lá. Olha, essa é a 3ª vez que eu estou te falando. Da próxima vez você vai apanhar. Rapaz, meu irmão, o que ele fazia? Meu irmão mais velho. Chegava lá aí tinha a regra, meu irmão. Olha, vem cá. Já te falei que não pode encostar nisso por causa disso. Como você não entrou pelo ouvido, agora vai entrar pela pele. E tinha a regra. Agora eu vou te dar 5 cintadas para você nunca mais esquecer disso daqui. E ela contava. 1, 2, 3. Tinha a regra até o número máximo de chibatadas. E eu cresci sabendo que minha mãe me amava. Eu nunca tive raiva do meu pai e da minha mãe. Graças a Deus, não sou besta, foi o que menos apanhei lá em casa. Lógico, eu sou doido. Às vezes eu seguia meus irmãos e fazia também, criança, né? Mas eu fui o que menos apanhei lá em casa. Graças a Deus dá para contar na mão, quantas vezes. Mas o que? Eu sabia que minha mãe estava me corrigindo. Porque eu tinha feito errado. Eu estava apanhando porque eu tinha plena consciência que a culpa era minha. Minha mãe me avisou várias vezes e eu fiz porque eu quis, então agora eu mereci. Ela prometeu e ela cumpriu. E pronto, simples assim, justo assim. Né? Graças a Deus minha mãe teve muita sabedoria da forma de nos criar. E eu repasso isso daqui para você. Uma das coisas que você, como pai e mãe, tem que desenvolver chama-se paciência. Paciência. Vem comigo lá, por favor. Efésios capítulo 4, versículo 1. Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Tem outra tradução que, em vez de longanimidade, fala paciência. Isso daqui bota assim em cima da porta da sua casa lá, esse versículo aí. Com toda a humildade, mansidão e com paciência, suportando o pessoal da família, suportando-vos uns aos outros em amor. Você escolhe seus amigos, mas você não escolhe seus pais, também não escolhe seus filhos. Às vezes a pessoa fala, meu pai e minha mãe, você está reclamando do teu pai e tua mãe? Teu pai e tua mãe também teve você e às vezes você não é o que eles gostariam que nascesse,
mas agora tem que suportar uns aos outros em amor e paciência. Vê comigo também, por favor, Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito, ou seja, aquilo que você tem que produzir, é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, domínio próprio. Eu não vou mastigar muito isso daqui não, porque vai ser para outro dia o que é. Contra essas coisas não há lei. Fruto do Espírito, gozo, paz, longanimidade. Longanimidade é pavio longo. Longanimidade, benignidade, você quer o bem. Mansidão, tem que ter mansidão, tem que ter paciência. E domínio próprio, autocontrole. São os frutos do Espírito que cada um aqui tem que desenvolver isso para ser uma pessoa melhor. Amém? Os filhos têm que ter certeza quem eles são. Vê comigo, por favor, Mateus capítulo 3, versículo 17. Mateus capítulo 3, 17. Eis que uma voz do céu dizia, quando Jesus foi batizado por João Batista, assim que ele saiu das águas, ouviram uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Que frase fantástica para nós que somos pais. Pai e mãe. Primeiro, você tem que dar identidade para os seus filhos. Você tem que mostrar que seu filho é um ser único, que faz parte de você, que está no seu DNA, o sangue dele é o seu sangue. Por mais que ele não goste de uma coisa e outra, nunca vai deixar de ser teu filho, você nunca vai deixar de ser o pai e mãe daquela pessoa, porque faz parte de você, é o teu DNA. E Deus está falando aqui para Jesus, este é o meu filho. E não apenas o meu filho, o quê? Amado. Quantas vezes você fala que ama seu filho? Ah, pastor, não fui criado assim, não, falando que ama. É, mas o próprio Deus está aqui, ó, falando para Jesus, esse é o meu filho amado. O teu filho, a tua filha tem que ter certeza que você ama eles. Você tem que passar o amor para eles, demonstrar amor para eles. Amor e firmeza. Eu falei sobre correção, corrigindo com amor. Minha mãe me amava, avisava várias vezes antes de bater. Até que eu fazia errado, ela corrigia. Mas isso é o quê? Amor. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. O que é comprazo? Eu tenho alegria nessa pessoa. Quantas vezes você fala para o seu filho, I'm proud of you. Uau, você fez nota boa? Poxa, parabéns, gostei disso. Poxa, que bacana. Ela fez algum desenho, fez alguma coisa? Uau, que lindo. Poxa, você é talentoso mesmo. Poxa, que bacana. Você fez tal coisa, tirou nota boa na escola. Às vezes o filho chega em casa, aqui mãe, tirei 8 na prova. Em vez de você falar, uau, parabéns, tirou 8, que bom, ótimo. Agora se esforça mais para ganhar um 10. Tirou 8, fez mais que a obrigação. Tu trabalha estudar mesmo, você não faz mais nada nessa casa. Você não limpa, você não lava, você não arruma cachorro, você não dá comida para cachorro, você não faz nada. Ainda tirou 8, tinha que tirar 10. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Vou repetir, o teu filho, a tua filha tem que ter certeza que você ama e tem que ter certeza quem eles são. Porque se eles não sabem quem eles são e não têm certeza que eles são amados, eles vão acreditar em qualquer mentira que tem por aí. Só um pedacinho de estatística. Você sabia que 3 vezes as meninas que não são criadas com pai, com mãe, ou que não são amadas pelos pais, pelas mães, tem 3 vezes mais probabilidade de engravidar na adolescência, de ser mãe solteira, de ter problemas. Por quê? Porque não tiveram afeto. Não. Você, pai e mãe, você tem que dar identidade para os seus filhos. Eles têm que ter certeza de quem eles são e que são amados, que são apreciados. Você ama eles e appreciate them. Sei lá, traduz aí. Que você gosta deles, que você parabeniza eles, né, pelo que eles fazem e que você está ali para corrigir, para que eles sejam melhores naquilo que eles fazem. Amém? Legal? Você tem que acostumar a orar e abençoar os seus filhos. Vê lá comigo, por favor, Números capítulo 6, versículo 22. Números 6, 22.
Enquanto você está abrindo aí, já abriu lá. Mas só para lembrar, se o seu filho e sua filha souber quem eles são que você ama, eles não vão acreditar em mentira por aí. Você é burro! Minha mãe e meu pai falam que sou inteligente. A opinião é tua. Ah, você é feia! Meu pai e minha mãe vivem falando que eu sou bonita. A opinião é tua se você acha que eu sou feia. Que pena que teu olho é ruim. Compra óculos. Sabe? Se o teu filho e a tua filha tem uma base boa na casa de amor, eles não vão ser vítimas de bullying. Porque seja lá o que fale para eles, não, calma aí, você está falando o contrário do que eu ouvi minha vida inteira. A vida inteira eu ouvi meu pai e minha mãe falar isso, isso, isso. Agora você está falando aquilo? Essa é a opinião tua. Você que acha isso. Quer ver, ó? Aprenda a orar e abençoar os seus filhos. Falou o Senhor a Moisés dizendo, número 6:22, continua. Fala a Arão e aos seus filhos, assim abençoareis os filhos de Israel. A bênção para os filhos, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão meu nome, Deus falando, meu nome sobre os seus filhos de Israel, e eu os abençoarei. Amém? Você quer um trabalhinho de casa? Quer um dever para casa, para essa semana? Quem quer? Você não quer não? Quer um trabalho de casa? Então tá bom, eu vou postar no grupo da igreja o que eu vou falar agora, mas agora vai ser um teste para você, todo dia, durante 7 dias, até o domingo que vem, você vai repetir isso daqui com seus filhos, combinado? Tá bom, vamos lá, vou falar aqui, ó. Repete comigo, eu nasci para vencer, eu nasci para dar certo, eu nasci para ser uma bênção, eu nasci para abençoar muitas pessoas. Isso, eu sei que tem muita gente na igreja que está de jejum, inclusive eu, todo domingo a gente está de jejum, mas agora fala de verdade, fala declarando aquilo que você está falando, fala uma declaração, fala para você e para o mundo inteiro ouvir. Repete comigo, por favor. Eu nasci para vencer, eu nasci para dar certo, eu nasci para ser uma bênção. Eu nasci para abençoar muitas pessoas. Repita isso, é trabalho de casa. Repita isso com seus filhos, você vai ver como isso vai fazer bem para você e como isso vai fazer bem para os seus filhos. Porque é isso que Deus criou você. Você é filho e filha de Deus. Você nasceu, você é vencedor. Tinha sei lá quantos milhões de espermatozoides competindo contigo para fecundar o óvulo da tua mãe, e foi você que venceu. Você é um vencedor, você é uma vencedora, você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo, porque Deus quer que você seja uma bênção, amém? E você nasceu para abençoar um monte de gente aí, o mundo inteiro. E aí você fala, pastor, legal tudo isso, mas eu não tenho modelo de pai e mãe, eu nasci numa família destruída. Pastor, eu nunca tive pai, nunca tive mãe. Ou pior, meu pai e minha mãe foi uma porcaria. Se eu for seguir o exemplo deles, aí que lascou tudo mesmo. Porque olha, pastor, eu não tenho base, eu não sei o que é ser um bom pai, uma boa mãe, porque eu não sei. Nunca tive pai e mãe. Como é que faz? Vê comigo lá, por favor. Isaías capítulo 49, versículo 15. Isaías 49, 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele? Eu falei que tem muita mulher hoje que dá filho, tem pouca mãe, mas tem algumas que têm filho que ainda querem e matam o filho dentro da barriga. Infelizmente, tem várias mulheres no mundo que odeiam tantos filhos que são capazes de matar o filho dentro da barriga. Pais que não querem ser pais, que não querem ter aquela criança, e fala para a mulher, olha, ou você tira essa criança, você mata essa criança, ou então eu te largo. Infelizmente. E a pergunta, Deus perguntando, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre?
Mas ainda que essa se esqueça, mesmo que você tenha tido um pai e uma mãe horrível, que te largou, que te desprezou, que não cuidou de você, Deus fala, todavia, me não esquecerei de ti. Você tem um pai no céu que cuida de você, que você não está sozinho, que Ele pode te ensinar, que Ele pode te orientar, como você ser um pai e uma mãe bom, como você ser um filho e uma filha boa. Amém? Vê comigo também, por favor, Salmos 27, 10. Salmo 27, 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Mesmo que teu pai e tua mãe não tivessem sido bons e não foram boas pessoas para você, Deus vai estar contigo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Por último, Isaías 41, 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, como pai e mãe, não temas, eu te ajudo. Você quer a ajuda de Deus para criar seus filhos? Você quer a ajuda de Deus para ser um bom pai ou uma boa mãe? Você quer ajuda de Deus? Senhor, preciso, Senhor. Na palavra de Deus fala, inculca na criança, no jovem, no adolescente, a palavra do Senhor, coloca dentro dele, como se fosse o texto bíblico, como se fosse, abre a cabeça, enfia a Bíblia neles, porque você vai ver que vai ser uma bênção na sua vida. Pastor, mas isso é difícil, dedicar tempo, ter paciência, ser bom pai, ser boa mãe. Olha, é difícil, pastor. É difícil, ninguém falou que ia ser fácil. Mas Deus está falando aqui, ó. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Eu gostaria de orar por você. Pode se colocar de pé, por favor? Vou orar para que Deus te ajude. Te ajude a criar bem os seus filhos. Que não é fácil, não. E o que eu falei hoje aqui é um pedacinho do que a Bíblia fala de um monte de coisa, de como criar bem nossos filhos. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, porque Tu te colocas como nosso Pai, Tu te apresentas como nosso Pai. Jesus é o Filho amado, Filho do Deus vivo. E Ele nos ensinou na oração do Pai Nosso, Pai nosso que está nos céus. Tu és um Deus de família. Tu és um Deus que nos tem como teus filhos. Tu és um Deus que não apenas nos criastes, mas Tu és um Deus que nos adotaste como filhos. Eu te peço, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a criar bem nossos filhos. Nos ajuda, Senhor, a sermos bons pais. Senhor, eu te peço a Tua bênção sobre a Tua igreja Emanuel. Gênesis capítulo 1, 28 fala que a Tua bênção é frutificação. E eu te peço, Senhor, que Tu possa abrir a madre aqui, Senhor, que Tu possas dar a essa igreja muito mais crianças, muito mais nenéns, Senhor, que Tu possas abrir a madre, Senhor, e dar fertilidade aos Teus filhos, Senhor, para que possamos ter famílias grandes, famílias felizes, porque essa é a Tua vontade, nisso vem a Tua bênção. Eu te peço, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a criar bem os nossos filhos, nos ajuda, Senhor, a saber educá-los a eles da forma correta, nos ensina, Senhor, a ser sábio, falar a coisa certa, do jeito certo. Nos ajuda, Senhor, nos abençoa, que possamos criar filhos, Senhor, por honra e glória do Teu nome, que Teu nome seja exaltado e bendito através de nossas famílias. Fica conosco e nos ajuda, dá-nos uma semana de bênção, uma semana de vitória, repleta da Tua proteção, em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje para todos sempre. Todos digam, amém. Não sei se vocês estão sentindo um cheirinho gostoso aí, mas eu estou. Tem almoço aqui na igreja e todos são convidados a participar. Vamos almoçar juntos, amém? Que Deus abençoe a todos.